ensina a contar meus dias. Tu que contaste os fios dos meus cabelos, ensina-me a contar os meus dias no entendimento do pão de cada dia. Dai-me hoje, ó Santo, a tua paz. Preenche-me com o teu vigor neste dia. Me faz sorrir com teus motivos, que nessa luz do dia que me toca eu sinta o teu toque desde a aurora. Tu que não dorme, já derramava em minhas trevas a tua luz. Tens no teu livro todas as datas e nisto te louvo mais. Me vejo firmado, ó Santo, faz-me santo para que eu vejo tanto que me queres bem. Te digo amém, meu Senhor. Me ensina a contar meus dias. Oh, me ensina a contar meus dias. Me ensina a contar meus dias. Me ensina a contar meus dias. Ó Santo de Israel, tu que marcaste a terra e deixaste herança, dá-me tua visão para que eu descanse na bonança de ter em ti segurança. Dá-me um coração igual ao teu, acha em mim disposição de amar a ti. Encha-me de ti, te dou o que é teu. Os meus dias, a minha vida, a minha alegria, o meu tempo, abriga-me em ti. Ensina-me a contar os meus dias cantando a uma sabedoria que vem de ti, habilidade de descanso, o que é bom e agradável. Por isso descansa minha alma, em ti espera a tua paz, me regenera, ó minha alma. Descansa como sábio nos dias do Senhor. Me ensina a contar meus dias. 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 Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. O número 666 é temido há 318, mas lamentavelmente o medo da maioria dos crentes em relação a esse assunto se baseia em mitos e alucinações. A Bíblia deveria ser a fonte segura de informação para todo cristão, mas não raro vemos irmãos honestos fundamentando suas crenças em filmes de ação, livros de ficção ou simplesmente em frases ouvidas e repetidas automaticamente como num efeito Mandela. O temido livro do Apocalipse é pouco visitado e por isso o medo cresce. No entanto, todo crente que lê entende. A Bíblia troca o medo pela esperança. Apocalipse, afinal, significa revelação. Descortinar, retirar o véu, revelar o que estava oculto. Quem lê descansa, simples assim. Posso afirmar isso com segurança. O número 666 é definido na Bíblia como número de homem. Apocalipse 13:18. O número 7 representa a completude, a perfeição e aponta para Deus, o perfeito. O número 6 é a imperfeição. 3 vezes 6, 666, representa uma trindade imperfeita. O esforço máximo do mal em parecer divino, mas sem jamais alcançar a plenitude de Deus. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Aliás, no Apocalipse vemos uma caricatura da trindade. Se temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo, no lado oposto temos Satanás, o anticristo. A primeira besta, Atos 13:1.
e o falso profeta. Atos 13:1 trata-se de uma imitação grotesca e maligna, que por parecer divina enganará a muito. O primeiro pecado foi a soberba, Intimou de Deus que ser igual a Deus, e desde então continua tentando imitar sua autoridade. A marca da besta é mais uma dessas tentativas de imitação aplicada pelo falso profeta sobre aqueles que negaram a Cristo. assim como o selo de Deus Marca o seu povo. Apocalipse 7. A marca da besta é uma imitação distorcida. Deus sempre disse: Sereis o meu povo. e eu serei o vosso Deus. Sede santos como eu sou santo. A marca de Deus sempre foi um sinal de pertencimento e santidade. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. A promessa de Deus sempre foi que um dia sua palavra estaria na mente e no coração do seu povo. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atá-las eis por sinal na vossa mão, e elas vos serão por frontais entre os vossos olhos. Deuteronômio 11:18. Quem tem a marca de Deus não pode ter a marca da besta. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6:24. Por isso, para quem está em Cristo, não há motivo para temer o futuro. Mesmo que doa e provavelmente doirá, há consolo na certeza do que virá. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. O que fica claro é que tanto a marca de Deus quanto a marca da besta são espirituais. Tem a ver com entendimento e escolha, mente e coração, pensamento e ação. O coração convertido a Cristo perseverará para sempre. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Apocalipse 13:verão. Mesmo diante da morte, o cristão preferirá morrer a negar a fé, pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Coríntios 4:17. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Por outro lado, os que receberem a marca da besta o farão voluntariamente. Tendo negado a Cristo, gozarão de um prazer ilusório e temporário, sendo poupados de sofrimentos imediatos, mas para padecer eternamente no lago de fogo, junto com a besta, o falso profeta e o próprio diabo. Apocalipse 20:10. Repito, não há motivo para medo. Se cremos no amanhã eterno com Cristo, descansaremos. O máximo que a dor pode causar é tirar esta vida, mas a mesma palavra que nos cela afirma: No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. não há o que temer. Aleluia. E por fim, o último adendo. Quem tenta marcar a data da volta de Cristo erra grosseiramente. Não espere um tempo que talvez nunca chegue. Talvez você já esteja no tempo. Se Cristo voltar amanhã, o futuro que você esperava já era o seu presente. A palavra é: Atentai. não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Não seja besta, a besta não é uma besta. Olhe no espelho e veja o bicho papão. Atenca mix. Atenca mix. Apocalipse. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. A tribulação revela a glória. Alegria, esperança, paciência, tribulação e oração é o que lemos acima. Realmente a tribulação parece intrusa nessa conversa.
Seria muito boa a vida sem ela. A tribulação definitivamente não é bem-vinda, ela é indesejada. Ela traz dor e agonia, ela tira o riso quem a convidou. As palavras são do apóstolo Paulo, ele quem escreveu e com muita propriedade, pois ele, experimentado de dores, percebeu a lógica do sofrimento. Ele nos faz olhar para Cristo. Em Romanos 5:3-4, Paulo escreve: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência. E a Experiência. é como se a tribulação fosse a fonte da perseverança. Pois ninguém veria motivo de persistir se não houvesse tentativa de pará-lo. E quanto mais se resiste, mais experiência adquire para continuar esperançoso no caminho que, embora acidentado, conduz a um amanhã melhor, eterno. A esperança é confirmada em cada experiência vinda da perseverança nas tribulações. Então louvado seja o Senhor pela tribulação. Ela me lembra de Deus. a tribulação revela a glória. Oh, glória. Oh, glória. A tribulação revela a glória. Oh, glória. No capítulo 8:18, Paulo fala: Porque pra mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. a tribulação é um lembrete da glória. Por mais que doa e que castigue, não será pra sempre. Essa é a esperança do crente. Isso confunde o mundo. Alegremos-nos se a tribulação tirar o nosso riso. Perderemos, sigamos na esperança. Dias melhores e eternos virão aos que crerem. Sejamos pacientes. O mal que nos visita não é seletivo, mas se esperarmos com paciência, o socorro se apresenta. Perseveremos, crença não é pra covardes. Quem desiste de esperar não honra a fé, oremos. O Pai está no céu e em nós, e ouve cada gemido como se fosse o primeiro, e vê como se fosse o último, comparado ao gozo eterno que teremos nele. A tribulação revela a glória. Oh, glória. Oh, glória. A tribulação revela a glória. A glória. Oh, glória. Como é doce a razão de compreender o que é bênção. Como é doce a razão de compreender o que é bênção. Há um engano terrível disseminado como bandeira do evangelho, que o favor de Deus é condicional. Maldito que assim prega. Lembro-me que quando minha mãe saía, delegava tarefas aos filhos, e eu e meus irmãos, obviamente, executávamos antes de sua volta. Certamente, se não houvesse a ordenança, poucos de nós veriam como obrigação de um filho atento ao zelo do lar. Por algumas vezes, ainda na minha ignorância, afastada da palavra, pedi a Deus: Senhor, me dê isso, e então eu faço aquilo. Como é doce a razão de compreender o que é bênção. Este tipo de pensamento é tão biblicamente ilógico que acabam atribuindo a Deus a culpa pelos insucessos espirituais. Vejamos um exemplo trágico e cômico. Deus, se o Senhor me der aquela bênção que tanto espero, eu prometo deixar aquele vício. Ou seja, me ajude a vencer o vício que eu abandono o vício. Ou se o Senhor me curar dessa enfermidade, prometo dar dinheiro na igreja e ser um crente fiel. Sempre uma condição que Deus não pediu, mas infelizmente essa é a imagem que muitos têm do Senhor. Parece estranho, mas esta oração acontece com muito mais frequência do que imaginamos. É o pecador fazendo uma verdadeira manobra para justificar-se diante de Deus. Ligue a TV no programa evangélico e talvez você veja disso agora. Como é doce a razão Compreender o que é bênção.
Infelizmente, muitos de nós tiveram o primeiro acesso ao Evangelho através do engano num emaranhado de votos, sacrifícios e promessas tolas que agridem a soberana majestade do Senhor. Deus não é um necessitado de amor, Ele não está implorando a nossa atenção. Tudo o que podemos esperar dele é misericórdia, mas disso é o reflexo de sua exagerada bondade. As suas bênçãos e seus favores são atos de amor, jamais conformados a nosso entendimento pequeno que vive por troca. Deus não nos deve absolutamente nada, nem mesmo quando achamos que merecemos, porque fizemos o que Ele nos pediu. Que o Senhor repreenda tal pensamento insano. Não é doce, é razão e compreender o que é bênção. Por isso o Evangelho é a boa, maravilhosa notícia. O Senhor não é como o homem que ama-se amado, que faz o bem por achar o bem, que favorece-se favorecido. Graças a Deus, que Deus não é como nós. Sua medida é excelente e excede os nossos cálculos. O Senhor não sujeita o seu divino amor ao egoísmo humano. A moeda de troca não tem valor no céu. Ele que poderia impor condições não o fez, pois conhecedor sabe que ninguém é como Ele e que suas condições sempre seriam descumpridas por incapacidade lógica. Por isso é pelo amor que rege a história. É doce a razão e compreender o que é bênção. A bênção não cai sobre nós porque merecemos ou porque seguimos o caminho bom. Elas são consequências de andar no caminho bom. Se tem um caminho com árvores frutíferas e outro com árvores infrutíferas, obviamente o primeiro é o que alimenta. Este é o caminho bom, embora que nesse caminho haja mais dificuldades e talvez não seja tão fácil louvar dos frutos, mas permanecer no caminho é o único jeito de alcançar o fruto. Vamos prosseguir no caminho bom, vamos olhar para Deus como um misericordioso Senhor que em amor nos conduz. Vamos aceitar, vamos entender. Tudo que Ele faz é por amor. Ele é o amor. E jamais oremos colocando-o contra a parede como se fosse Ele devedor de bênçãos. Ele é Deus. Nós somos homens. Como é doce. Então era por isso que ardia o nosso peito. Cleopas e o estranho indo para Emaús. Era uma tarde de um domingo especial, mas ainda não sabíamos o porquê. Voltávamos de Jerusalém, éramos dois contritos, andávamos aflitos e calculando saber. Falávamos sobre o ocorrido, sobre o nosso mestre na cruz, corrompido. E no meio da conversa alguém se aproximou e pôs-se a nos perguntar: do que vocês falam? Talvez porque nossa tristeza o intrigara. Então Cleopas lhe perguntou: não viu como acusaram e mataram o Senhor? Você deve ser o único peregrino mal informado. Não sabe que Jesus Cristo passou por maus bocados. Não sabe que era Ele a nossa esperança e Salvador. Nunca ouviu dos nossos pais, do Redentor. 3 dias se fazem hoje que cessou a bonança. Sua morte derrotou nossa vontade de vingança. Então era por isso que ardia o nosso peito. Então era por isso que ardia o nosso peito. O estranho é que algumas irmãs foram ao sepulcro e isso nos trouxe espanto, porque lá, disseram elas, só acharam um manto. E voltaram dizendo que ele está vivo. E correram lá João e Pedro como um pavio e constataram: o túmulo estava vazio. Então foi se apaziguando o dia sombrio. Era sombra e leveza o nosso perfil. Mas de repente aquele homem com firmeza na voz nos diz: ó nécios de corações duros, não foi profetizado, não leu nas escrituras que o Messias seria imolado? Não disseram Moisés e os profetas, os salmos e a história, que seria esse o caminho da glória, a morte do Salvador de maneira vexatória? Então era por isso que ardia o nosso peito. Então era por isso que ardia o nosso peito.
nossa conversa ficou deveras interessante. As palavras do estranho traziam um alívio impressionante. E quando estávamos chegando em Emaús, ele tomou outra direção, como que fosse continuar caminhando na escuridão. Mas lhe dissemos: fica conosco, bom homem, já se faz tarde, pernoita aqui e amanhã fique à vontade. Ele ficou já em casa e nós à mesa, surpresa, ele toma o pão e como anfitrião nos deu. Mas ao partir aquele pão, algo aconteceu. Então era por isso que ardia o nosso peito. Então era por isso que ardia o nosso peito. O estranho era o filho de Deus e imediatamente ele desapareceu. E eu e Cleopas pasmos concluímos: então era por isso que ardia o nosso peito. Quando ele falava, ele expunha as escrituras e nosso espírito se alegrava. E naquele mesmo instante voltamos a Jerusalém ainda ofegantes. Não suportaríamos guardar o mais importante: ele está vivo, caminhou conosco e nos alertou. Tivemos os olhos abertos como túmulo, ele ressuscitou. Então era por isso que ardia o nosso peito. Então era por isso que ardia o nosso peito. Epafrodito, meu amigo, meu irmão. Meu irmão cooperador e companheiro de lutas. Esses adjetivos são direcionados a Epafrodito, são palavras do apóstolo Paulo. Paulo estava preso e há informações de que o prisioneiro custeava a estadia na cadeia naqueles tempos. Assim, obviamente, para permanecer vivo, deveria ser assistido por alguém. Epafrodito foi mandado pela igreja de Filipos para entregar a Paulo suprimentos e reforçar seu ânimo com informações sobre a igreja. Paulo está sendo socorrido na prisão por uma igreja que praticamente nasceu numa prisão. A igreja dos filipenses teve parte iniciada na casa do carcereiro onde estiveram presos Paulo e Silas naquela fatídica noite do terremoto que abriu as cadeias. Atos 16. Epafrodito, meu amigo, meu irmão. Filipos ficava a aproximadamente 1000 quilômetros de Roma, onde possivelmente Paulo estava preso. Uma distância considerável e que se faz aumentada principalmente depois que a igreja recebe a notícia de que seu missionário Epafrodito esteve terrivelmente doente. Para ajudar Paulo, Epafrodito quase morre. A aflição era generalizada, a igreja aflita por notícias, Epafrodito aflito pela aflição de sua amada igreja, e Paulo triste em ver a tristeza de ambos. É comovente essa tristeza de Paulo, e por isso atentemos para um parêntese. Paulo não era poderoso, mas o poder de Deus estava nele. Em Atos lemos: e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Atos 19:11. Epafrodito, meu amigo, meu irmão. Embora isso não signifique que suas mãos poderosas significasse a sua vontade o tempo todo acontecendo. A prova disto é a sua agonia explícita por ver seu amigo Epafrodito quase morrer. O próprio Paulo padecia de doenças, mas ele tinha a graça de Deus como anestesiante. O evangelho modernizado prega um poder da fé, distorcendo o poder na fé. A enfermidade de Epafrodito citada por Paulo nos traz grandes compreensões. Por exemplo, vemos que hoje em dia banalizaram o termo profetizar. Bem verdade que este não é um verbo de simples conjugação hoje. Profecia nos moldes bíblicos certamente destoa do que se faz usual em nossos tempos. Profetizar bênçãos, determinar cura, tudo isso é heresia e paganismo. Paulo se viu angustiado em ver seu amigo terrivelmente enfermo. Isso nos diz muito. Epafrodito, meu amigo, meu irmão. Paulo via a tristeza nos olhos de seu amigo. Epafrodito estava verdadeiramente angustiado por saber que sua congregação estava desesperada por notícias a seu respeito. Que amor puro deste homem! Paulo realmente tinha motivos de tanto elogiá-lo. Paulo se viu num paradoxo de amor: querer a companhia de seu amado amigo ou mandá-lo para acalentar a igreja preocupada. Sem titubear, o apóstolo prefere mandá-lo, porque tinha em comum o amor pródigo pelos outros. Epafrodito, meu amigo, meu irmão.
O nome Epafrodito significa altamente desejável, encantador, belo. Seu nome explica seu caráter, quem conhece sua história logo quer imitá-lo. Era o tipo de pessoa que todos sentiam a falta quando ausente. Paulo amava sua companhia, seus irmãos de Filipos ansiavam sua volta. A recomendação de Paulo em mandar seu amigo que amava ter perto de volta foi: recebam ele no Senhor com toda alegria e honrem sempre homens como esse. Por causa de Cristo ele quase morreu, ele arriscou a própria vida para me entregar o que vocês mandaram. Filipenses 2, Afrodito, amigo, meu irmão. Na Bíblia há muitíssimos personagens fortes e de mensagens impactantes. Navegar nas páginas sagradas é um verdadeiro deleite para a alma, pois nelas encontramos alguém que nos diz que é possível viver a fé com verdade, fervor e amor. Os testemunhos bíblicos, como bem diz a Bíblia, são pegadas marcadas no chão que pisamos e imitamos. Hebreus 12. Epafrodito prega aos nossos corações sobre a possibilidade de estar sempre bem mesmo, por vezes se sentindo mal, que tenhamos zelo, devoção e serviços semelhantes. Que sejamos sempre um Epafrodito na vida de alguém, assim seremos cooperadores do reino de Deus. Epafrodito, meu amigo, meu irmão. Será que comigo seria diferente? Penso que não. Antes da tragédia acontecer, Adão e Eva estavam na inocência de criança. Tudo era lindo, puro e bom. O homem foi o ápice da majestosa criação de Deus. O Senhor se alegrara de cada detalhe de sua obra. Mas durou pouco a plenitude de contentamento. Há um tropeço imperdoável, o não comas. Achou-se agradável aos olhos do teste feito. O homem falhou miseravelmente. Assim como educamos uma criança e esperamos que nos obedeça, fez Deus com a raça humana. A prova certamente houve conversas com Deus. A questão do fruto proibido deveria estar clara em suas mentes. Era um ensinamento. Será que comigo seria diferente? Penso que não. Mas pecaram, comeram e se viram finalmente sem a inocência costumeira, e assim fugiram de Deus. Como se isso fosse possível. E temeram Deus, perguntou-lhe mais: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses. Gênesis 3:11. Sem conhecimento de pecado, não há pecado. Este era o estado de antes do casal. Mas o pecado tem um quê de curiosidade. Prová-lo é a meta sagaz, e como é sempre consequencial. O salário é justo, a amizade foi desfeita, o elo foi rompido. Expulsão do jardim, morte espiritual. Que tragédia. Se o Criador, provedor de tudo ali, disse que apenas um fruto não deveria ser consumido, ele certamente tinha motivos. Mas isso falamos agora, longe da cena. Pelos nossos atos de hoje, não creio que devamos julgá-los tão facilmente. É melhor tomarmos a lição apenas. Será que comigo seria diferente? Penso que não. Será que comigo seria diferente? Penso que não. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Toda nossa crença começa aqui, no nosso princípio. Aquele que já era, criou o céu e a terra. Ele que era completo em tudo e plenamente satisfeito, decidiu criar pelo poder de sua voz. Trouxe vida onde nem havia ideia de vida. Tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor. Viu que era bom e se viu satisfeito ao criar como antes era de ter havido criado coisa alguma. Um Deus de glória que agora olha para baixo e vê devolvida em louvor a glória de sua criação. A satisfação do Criador nos alcançou. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou
louvar ao seu Criador. Toda a criação é uma obra de arte assinada. O louvor da criação denuncia o Criador. Tudo louva ao Senhor com fôlego ou não. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmos 19:1. E ainda, Louvai-o. sol e lua, louvai-o. Todas as estrelas luzentes, louvem eles o nome do Senhor, pois Ele deu ordem e logo foram criados. Salmos, o cantor da voz de 3. Não podemos ficar de fora deste coral. Somos as criaturas bem-aventuradas. Devemos liderar o cântico que sobe aos céus. Temos fôlego e motivos, cantemos todos. Exaltemos neste dia porque digno Ele No é. princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso. O leão e o cordeiro. O leão e o cordeiro. Na cruz, leão matando, cordeiro penando, cordeiro sangrando, leão tragando, leão rugindo, cordeiro emudecendo, que morre o que mata, ambos vencendo. Leão de Judá, cordeiro de Deus, Jesus, o mistério da cruz, tarde de trevas para a luz, o grande rei, o humilde servo, o plano, o véu e a carne do cordeiro rasgando. O leão e o cordeiro. 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 O último sacrifício do único ato, a vitória da vida, a marca da ferida, o fato subindo, anunciando o retorno em glória, a amizade restabelecida, homens e Deus agora. O louvor acende, os fiéis entendem, e cordeirinhos se dão pelo cordeiro primeiro, cantando santo, almejando o mistério querido, exaltando Cristo de cordeiro, o leão ao rei. O leão e o cordeiro. 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 O sabor das maçãs. O sabor das maçãs. O sabor das maçãs. Entre massas e maçãs, as manchas, nas macas, manhãs e manhãs, as mancas. Para a pera, não pira, dança e canta, espera, não atira, inspira, descansa. Olha a bera, não pira, suas tranças, brilha os olhos, é esperança. Foi-se a dor, é sorriso de criança, acendeu de sabor na balança. O sabor das maçãs. O sabor das maçãs. Alvoreceu, ouço cantos e balanços, brinco verde e o branco. Vou ficar aqui, quero um banco, até salvou, mas cessou o pranto. O que passa já não me laça, já vi, perigo atrapassa, me faço, e não mais descalço, o que era nó, hoje desembaraço. A dor não me culpa mais, disse a minha alma. Quero paz, quero saborear as manhãs E ter as manhas de comer maçã. O sabor das maçãs. O sabor das maçãs. O sabor das maçãs. Só sem desejos se vive o agora.
Existe em mim uma guerra secreta, um campo de batalha onde a espada do querer trava combate contra o escudo da fraqueza. Não sou estranho a mim mesmo, mas sou muitos. Um Agostinho interior me observa, escavando as profundezas onde moram meus desejos mais velados, e neles descobre não apenas fraquezas, mas inteligências perversas, astúcias que disfarçam a queda com aparência de liberdade. Só sem desejos se vive o agora. Em Romanos 7, Paulo desenha minha alma com precisão cirúrgica. O bem que amo muitas vezes deixo de fazer, e o mal que aborreço surpreendentemente prático. Sou refém de uma inclinação antiga, uma herança de Éden, que resiste ao toque da graça até que eu me renda por completo. Só sem desejos se vive o agora. Belchior, sem teologia, mas com poesia, enxergou a mesma verdade com outras cores. Só sem desejo é que se vive no agora. Que paradoxo, a liberdade reside não em satisfazer os impulsos, mas em aquietar a alma só quando deixo de desejar tudo. Até a minha própria justiça. Posso enfim viver um instante presente, onde Deus se revela. Só sem desejos se vive o agora. Consumo a cultura secular como quem percorre o campo experimentão da sabedoria. Assim como Salomão provou o riso, o vinho, os palácios amantes, e depois declarou: tudo é vaidade. Eu também permito me observar com temor e prudência os caminhos dos homens, neles espelhos de mim mesmo neles. Vejo as estradas tortuosas que percorro por dentro, não para me justificar, mas para me compreender. Só sem desejos se vive o agora. Romanos 7, Paulo desenha minha alma com precisão cirúrgica. O bem que amo muitas vezes deixo de fazer, e o mal que aborreço surpreendentemente prático. Só sem desejos se vive o agora. 7 Paulo desenha minha alma com precisão cirúrgica. O bem que amo sei por Agostinho que Deus me procura. nas dobras da minha resistência. Sei por Paulo Que a carne milita contra o espírito. Sei por Belchior que o agora exige desapego. sei Por mim mesmo que preciso ser salvo todos os dias daquilo que ainda sou. Teu tempo é bom. Teu tempo é bom. Teu tempo é bom. Deus, o dono do tempo. Para tudo há um tempo e para entendimento do tempo há um texto. Eclesiastes 3, há 3 tempos diferentes. O tempo de Deus, o tempo e o tempo da gente. O tempo de Deus é sempre eternamente presente. O tempo anda ininterruptamente. O tempo nosso não nos é obediente, embora a gente pense. O tempo de Deus é a sabedoria existente. O tempo que passa, a gente não sente, porque o nosso tempo é tolice presente. E na confusão da mente misturam-se os tempos, fazendo pensar que a mão que rege o tempo não é suficiente. Mas do tempo há um dono, o que veio antes do tempo. De nossa brevidade vemos o tempo, mas vem da eternidade, o criador do tempo. Mas da divisão do tempo temos a soma dos tempos, no tempo do Deus que é antes do tempo. Teu tempo é bom, o dono do tempo. Teu tempo é bom, Deus o dono do tempo. Teu tempo é bom. Deus, o dono do tempo. Contar nossos dias no tempo de Deus é ser tempo de Deus em todo o tempo. É aqui o fim da busca tola, o esperar no tempo maior, o que vinga sempre. O tempo de Deus é a resposta quando frustra a espera nos tempos. O tempo é tempo que passa tudo que vemos em nosso senso. E o nosso tempo
aquele que pensamos dominar. Sabemos que não podemos, porque já tem dono o tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol, mas o bom tempo é esperar no tempo daquele que está acima do céu, o dono de tudo, o dono do tempo. Teu tempo é bom, todo o tempo. Teu tempo é bom, Deus o dono do tempo. Teu tempo é bom, Deus, o dono do tempo. Pai nosso de cada dia, dá-nos hoje o teu tempo. Anula nossas pressas, ajusta nossos ponteiros, faz-nos em teus planos nosso tempo primeiro. Nos convence que não são horas, nem dias, nem datas, mas tua palavra que da eternidade reclamava, dá-nos o teu tempo como vida. Deixa-nos contigo passar toda a lida. Guarda-nos de nossas ansiedades. Deixa-nos na tua eternidade. Vira mar, o rio que era doce vai salgar. Se eu chorar num rio, vira mar o rio. Tenho dores de perdedores. Tenho dores de dores, quero perdedores. Quero mais que os odores das flores. Se valer a pena, nem sentirei pena de arrancar as penas e barrar o voo e levar a queda o que me roubou a cena, mas dizendo ao que me fere o eu te perdoo. Vira mar, o rio que era doce vai salgar. Vira mar, o rio que era doce vai. Vira mar, o rio que era doce vai salgar. Essa é minha sina, nessa dor fina, no riso bobo que não chega à esquina. É o que faz das águas doce salina. E apesar disso, é minha mente a morfina. E conscientemente faço cessar o pranto. Se rio no mar, vira rio, o mar por enquanto. E volta o tempo bom, na rotina do santo. Para cada dia o seu mal, esse é o cântico. Vira mar, o rio que era doce vai salgar.